Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou aqui para uma boa posição, né? Uma posiçãozinha para a gente gravar aqui o vídeo da oração. Tive um dia hoje meio cansativo, mas graças a Deus, Cristo Jesus está tudo em paz. A gente que viaja, né? Mora na zona rural, vai para a cidade, vai e volta, cansa um pouco, né? Gasta mais um pouco do que os outros. Mas que tem transporte também gasta do mesmo jeito, né? Gasta com a moto, gasta com o carro. Às vezes eu vou e venho na canela mesmo. Tem jeito não. Tem vezes que Deus coloca uns anjos assim, na estrada, né? E dá uma carona na gente, leva e traz, não diz nada. Tem vezes que a gente tem que gastar com o que a gente tem mesmo e pronto. Bem, vamos orar, né? Eu peço a Deus que abençoe a todos os pastores, presbíteros, diáconos e toda a autoridade pastoral e eclesiásticas. E também abençoe os motoristas, que abençoe os pracistas, os motociclistas, os mototáxis. E possa abençoar, meu Deus, essas pessoas que parecem anjos, que têm pessoas de bom coração, né? Estão aí, passa e vê uma pessoa assim e dá uma carona até. Que Deus abençoe todos os motoristas, né? Em nome de Jesus, caminhoneiros, motoristas de ônibus. Deus abençoe a todos. Eu peço também que o Senhor Jesus Cristo perdoe, né, a todos os pecadores arrependidos, né, independente dos seus pecados, porque somos seres humanos, somos falhos, somos fracos, mas nem por isso vamos viver pecando, né? A Bíblia diz que todo aquele que nasce de Cristo não vive pecando, porque em Deus não há pecado nenhum, né? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e todo que peca é filho do diabo. Todos que mentem é filho do diabo, todos que roubam é filho do diabo. Então a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, né? Porque nós fomos comprados, lavados pelo sangue de Cristo, então não podemos mais viver pecando, né, irmãos? A gente tem que se arrepender, né? Da nossa natureza pecaminosa. Antes éramos ovelhas mudas, levadas ao matadouro, né? Ovelhas desgarradas. Sendo levadas por ídolos mudos. Tem um hino que diz assim, ó, quebrei a imagem da minha parede, com medo dela me condenar. Então a gente não pode estar vivendo, né, de aparência, né? A gente tem que ver, amar Deus em espírito e em verdade. A gente não pode estar dobrando o joelho no pé das imagens, esculturas, né, acendendo vela e dizendo que é aquele ali que é o nosso Deus e aquilo que é a vontade de Deus. Não. Jesus é a luz do mundo e nós não precisamos adorar nenhum boneco de madeira, né, de gesso, né? Porque nosso Deus, ele é vivo. Ele é vivo e ele é poderoso e é fogo consumidor. Então, quem tiver suas imagens, esculturas, eu não gosto de tocar nesse assunto, mas está lá escrito em Salmo 115. Se você abrir a Bíblia, você vai ver. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas aquele que você adorar mais escultura, está escrito lá no Salmo 115. Eles têm boca, mas não fala, tem mão, mas não pega, tem pé, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não vê. Então não adianta, né? Não adianta a gente estar dobrando o joelho, pedindo, fazendo pedido e oferenda no pé de Baal. Cheio de Baal. Tem casa aí que está cheio de Baal dentro de casa. E eles acendem vela, reza crucifixo, falam não sei quantas mil Pai Nosso, mil Ave Maria, e não adianta nada. Porque a Bíblia diz que nem por muito falar sereis ouvido. E não usei vãs repetições, palavras de vãs repetições, né? Que assim Deus não vai ouvir. A Bíblia diz que quem adora o Senhor, adorai o Senhor em espírito e em verdade. Amarás o teu Deus toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração? Sim. Amarás o teu próximo a si mesmo? Sim. Pronto. Depende desses dois mandamentos. Todos os 10 mandamentos dependem desses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo a ti mesmo. E Deus se adora em espírito e em verdade. A Bíblia diz que a Bíblia toda condena imagem de escultura. Ela em Jeremias, Isaías, Ezequiel, todas, Salmos 115, Êxodo 20, está tudo condenando imagem de escultura. E tem gente aí que é dono da verdade, que é no pé dos caboclos e no pé da imagem de escultura que se ora, que se faz as petições. Está errado. Está errado, mas não adianta a gente estar falando, né? Vamos seguir em frente. A Bíblia nos diz que toda
Pois a Bíblia diz que ainda que pecamos, temos um advogado no céu, que nos perdoa de todos os nossos pecados se chegarmos a Ele com o coração contrito e arrependido. Disposto a não cometer os mesmos crimes e pecados, porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando e não faz do pecado um costume. A Bíblia nos diz que toda doença vem do pecado, mas se nos arrependermos dos nossos pecados, Deus nos perdoa e toda doença pode ser curada. A Bíblia também nos conta que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno e tomou a chave da morte. Então, morte, qual é o teu aguilhão? Não é verdade? O aguilhão da morte é o pecado. Mas se pedir perdão ao Senhor pelo nosso pecado e nos arrependermos de todo o nosso coração e não pecarmos mais, então Deus nos perdoará e nos salvará da morte. Não é verdade? A abelha quando pica, o ferrão fica no lugar. A abelha depois ela vai e ela morre, porque ela não tem mais poder. Ela perdeu o poder dela na primeira picada. O ferrão ficou lá, mas ela morreu. Mais tarde ela vai morrer. Então assim foi a morte. O aguilhão da morte era o pecado. Mas Jesus Cristo está como advogado no céu para nos perdoar dos nossos pecados, irmãos. Se a gente ir a Ele e pedir perdão e não pecar mais, como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue. A mulher tocou nele e pediu, foi a Madalena, né? Madalena. Ela foi pega em adultério, irmão. Maria Madalena foi pega em flagrante de adultério. E o discípulo levou ela até Jesus. Só que ela começou a enxugar os pés de Jesus com o cabelo, molhar os pés de Jesus com perfume, que ela era perfumista, ela vendia perfume. E aí agora ela começou a banhar os pés do Senhor Jesus e enxugar com seus próprios cabelos. A Maria Madalena, ela era uma mulher da vida, ela fazia vida. Mas e então, o que Jesus fez? Mulher, e Jesus pediu os discípulos pediam que ela né, saísse daquela sala, mas Jesus, os discípulos queriam mesmo que Maria Madalena fosse apedrejada, e Jesus disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas os discípulos se calaram diante de Deus, porque todos eram pecadores. Ninguém ali era tão santo, né, irmãos? Todos tinham seus pecados, por menor que fosse. Todo pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão, todo pecado é pecado. Então, Maria Madalena não foi apedrejada. E Jesus disse, mulher, nem eu te apedrejo, nem eu te julgo. Vai e não peques mais. Mas ele falou assim, vai e não peques mais. Então, o que aconteceu? Maria Madalena se converteu, não pecou mais. Hoje ela é uma santa, ela está salva. A Bíblia diz que Madalena está salva. Ela creu no poder de Deus e ela se arrependeu, não pecou mais, ela deixou de fazer vida. Então, o diabo é acusador e o aguilhão dele é o nosso pecado. Mas esse aguilhão só estará em posse dele enquanto não nos arrependermos e não nos ajoelhamos e não pedirmos perdão a Jesus Cristo de todos os nossos pecados. A Bíblia diz, chegarei-vos a ele e ele chegará-vos a vós. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, no Calvário, não foi em vão. Ele morreu para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados, irmãos. E ele já nos comprou, irmãos, pelo seu sangue. Nós somos comprados das mãos de Satanás pelo sangue de Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, iríamos para o inferno. O preço do pecado era sangue derramado. Vocês lembram no Velho Testamento? Que Deus mandava imolar touros, bodes, carneiros, e os sacerdotes ficavam em volta do altar, e um sumo sacerdote amarrava uma corda com sininho na cintura e ficava lá no átrio lá, onde estava o altar, onde era servido a vítima lá. Então, cá na outra sala ficava os sacerdotes, com a corda segurada, e a corda ia até lá no terreiro, lá onde ficava o povo. Então, enquanto o sumo sacerdote orava em volta do altar, se Jesus aceitasse, Deus, quer dizer, se Deus, Jeová, aceitasse o sacrifício, então o fogo descia do céu e consumia aquela oferenda ali que estava em cima do altar, o boi, o touro, o carneiro, o que fosse.
Mas se Deus não recebesse aquele sacrifício, então o que aconteceria? O fogo descia, mas queimava era o sumo sacerdote. Então, enquanto aquele sininho ali estava batendo na cintura em volta do altar ali e orava, então aquele sininho estivesse batendo ali, todo mundo sabia que ele estava vivo. Mas quando aquele sininho parasse de bater, podia puxar a corda, porque a corda estava amarrada no sumo sacerdote. Então, os sacerdotes que estavam na outra sala, porque eles tinham um monte de sacerdotes por ali, então ele poderia puxar a corda, porque ele não poderia entrar naquela sala, a sala do Santíssimo, do altar. Então, quando ele puxava a corda, o sacerdote estava morto, porque Deus não aceitou o sacrifício, né? Além de ele não ter aceitado o sacrifício, ainda o fogo descia e matava o sumo sacerdote. Era forte demais, irmão. Ele puxava a corda lá, o povo também puxava a corda e levava lá pro terreiro, lá o sacerdote morto, porque Deus não aceitou a expiação do pecado. Mas Deus diz que aquele sangue de bode, touro e carneiro não mais convencia ele, né? Que aquele sangue ali não mais convencia do pecado do povo. Ele disse que ele ia enviar o filho dele, o filho amado dele, para morrer pelos nossos pecados. O filho unigênito do Senhor. Então ali, a morte na cruz foi um pacto de Deus com o homem. Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho unigênito para todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que não crê já está condenado. Era isso aí. Então, irmão, o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário não foi em vão. Ele morreu para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados. Ele já nos comprou, irmão, pelo seu sangue. Nós somos comprados das mãos de Satanás pelo sangue de Cristo. Nós estamos